em sua entrevista coletiva com o técnico Humberto Simão. Vamos às perguntas. Humberto, o time mostrou muita resiliência ao virar o jogo contra o Santos, mesmo com menos posse de bola e menos escanteios. O que você acredita que foi decisivo para essa vitória? E para a sequência do campeonato, qual será a estratégia para buscar a classificação? Flávio Trindade, PP News. Bom, boa noite. A gente começou o jogo muito bem, a gente começou o jogo dominando, a gente começou encontrando os espaços, com muita triangulação por fora, triangulação por dentro também. E à medida que a gente fez o 2-0, a gente diminuiu o ritmo e começou a sofrer muito, começou a ficar muito passivo. Cometemos 2 erros graves que culminaram em pênaltis, né? E a partir daí a gente precisou de um tempo de se reencontrar, né? Foi quando eu mudei o sistema de marcação, mudei também a nossa organização ofensiva, que aí é onde eu acho que a gente parou de sofrer defensivamente e, consequentemente, a gente conseguiu produzir um pouquinho mais. O Santos chegava com bolas mais lançadas para tentar brigar por primeira, por segunda bola, o que, consequentemente, teve bastante escanteio para elas, mas a gente não sofreu a partir daí. Não me lembro de ter nenhum lance claro depois que a gente fez as mudanças, né? E é onde a gente conseguiu encontrar o terceiro gol. Então eu destaco muito a superação e o poder de reorganização da equipe para a gente se reinventar no jogo. João Silvino, o Tic Tac Sports. Boa noite, Humberto. O Red Bull Bragantino faz a sua parte contra o Santos, mas a classificação ao mata-mata escapa por pouco nos critérios de desempate. Agora, sem maiores objetivos, qual avaliação você faz da campanha do Paulistão e da temporada de 2025 como um todo? E o que pode ser levado como aprendizado visando 2026? Não, na verdade a gente ainda tem muita coisa em jogo. O título da Copa Paulista é um título que o Red Bull Bragantino ainda não tem. A gente não está satisfeito, né? Falando primeiro, né, dos nossos objetivos, a gente quer sim ser campeão da Copa Paulista. Eu acho que as atletas todas estão com esse pensamento também, e então a gente vai se preparar bastante para essa sequência de jogos, que se Deus quiser serão 3, né, para a gente buscar esse título, né? E o aprendizado que fica é que a gente precisa conseguir dar atenção para as 2 competições ao mesmo tempo, né? Porque a gente hoje não se classifica no saldo de gol, sendo que a gente teve pelo menos 2 jogos que a gente toma um empate no último minuto, jogo onde a gente toma virada no último minuto, dentro da nossa casa, e isso impacta muito, né, no final das contas. A conta chega na última rodada, né? Então não foi o jogo de hoje, não foi o jogo da Ferroviária, o jogo passado, é a sequência, né? São os 14 jogos, então a gente precisa levar isso de aprendizado, de encarar de uma maneira mais focada as duas, principalmente quando tem brasileiro e paulista juntos, porque a gente precisa dar esse próximo passo, né? A gente precisa buscar essa classificação. E eu destaco, por mais que seja um pouco frustrante a gente não classificar para a semifinal, mas se a gente for analisar o formato do Paulista, que ida e volta, a gente duplica a quantidade de clássicos, né, de jogos contra grandes equipes, e a gente não se classificar no saldo de gols mostra que tem muita coisa boa sendo feita, né? A gente não pode, hipótese alguma, se confortar com isso, mas a gente precisa reconhecer, né? Eu gostaria muito de reconhecer a resiliência desse grupo durante toda a competição, as competições, né? Então o aprendizado é que a gente pode mais, a gente sabe que a gente pode mais, a gente quer mais, e para o ano que vem a gente já precisa pensar muito bem nas 2 competições ao mesmo tempo, para a gente não sofrer com isso de novo. Aline Campanha, Portal G. Humberto, eu imagino que vocês não gostariam de dar adeus ao Paulistão agora, mas eu gostaria de te parabenizar pela campanha, já que, se a gente analisar os anos anteriores, é possível chegar a uma evolução. Lá em 2021, vocês terminaram em 7º, em 22 e 23 em 6º, ano passado em 5º, assim como neste ano. O que faltou para esse salto de evolução ser ainda maior e garantir a classificação para a próxima fase? Como eu disse, a gente conseguir dar devida atenção às 2 competições e não sofrer com o que sofremos de empate nos últimos minutos,
Porque se pelo menos um desses jogos que a gente não sofresse o empate, a gente teria saído com essa classificação sem depender dos nossos adversários, né? Então, é esse o aprendizado, a gente aproveitar o maior número de pontos possível, buscar as vitórias, não permitir os errinhos, não se diminuir dentro do campo, que é onde as equipes começam a crescer, o volume de bola dentro da nossa área aumenta muito, e foi quando aconteceram esses empates no último minuto, que seja, né? Esses empates, eles são consequências da gente não conseguir ficar com a bola, da gente sofrer muito, né? Mas fica a evolução, fica o aprendizado e a certeza de que a gente tem totais condições de se enxergar como uma equipe que precisa brigar entre os 4 durante o campeonato inteiro, porque essa é a nossa realidade hoje. Para finalizar, a linha de campanha Portal IG. Se pudesse escolher algo para manter da atuação das meninas durante esse campeonato e para os próximos anos, o que seria? E algo a não ser repetido. O que eu manteria é a resiliência do grupo, o profissionalismo delas. A gente foi um ano muito difícil porque a gente se cobrou demais por coisas maiores, por rendimento, desempenho melhor, e elas foram muito resilientes, elas souberam sair das crises que vão aparecendo no decorrer do campeonato, por muito profissionalismo, por muita ética, por muita união, né? Então eu destaco muito isso nesse grupo. São mulheres fantásticas que amam muito o que fazem, que representam muito a equipe, né? O Red Bull Bragantino. Isso é o que eu não abro mão, né? Que eu mantenho. E o que eu preciso melhorar, mas hipótese nenhuma esquecer, né? Porque é a lembrança que vai nos fazer continuar desenvolvendo. São esses momentos onde a gente está à frente do placar e a gente se diminui. Aconteceu hoje, inclusive, a gente para de jogar, a gente não consegue circular tanto o jogo e aí combina de muito sofrimento dentro do campo. Acho que a gente precisa entender o nosso tamanho, a nossa força e continuar jogando com a responsabilidade de buscar o placar, que a gente faz muito bem, mas também com a responsabilidade de manter o placar, que eu acho que esse é o ponto que a gente precisa atacar, né? Saber jogar à frente, saber ficar com a bola, saber ter melhores conexões para a gente não deixar o adversário crescer em cima da gente. Agradecemos ao técnico Humberto Simão pela entrevista coletiva e aos colegas jornalistas pelas perguntas. Muito obrigada. Obrigado.